Olá, eu sou a Nina, letróloga, psicanalista, psicopedagoga e especialista em saúde mental. Seja bem-vindo ao Ego, Psicanálise em Podcast. No nosso primeiro episódio, vamos introduzir o assunto da depressão materna, argumento extremamente relevante para a clínica psicanalítica. Inicialmente, baseamos nossos estudos no conceito conhecido como a mãe morta, que foi desenvolvido pelo psicanalista e psiquiatra André Green, em seu livro Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte, publicado em 1980. Antes de mais nada, é importante dizer que esse conceito não se trata da morte física da mãe, mas de algo mais sutil e talvez mais devastador: a ausência emocional. Além disso, nem Green nem nós temos a intenção de imputar culpa à pessoa da mãe nos casos de depressão, especialmente porque entendemos que, ao longo da vida, faz parte do processo de amadurecimento psíquico humano que se passe por momentos ambivalentes e de sofrimento profundo. Então, vamos questionar como essa ausência afeta o psiquismo da criança e como isso impacta a vida adulta desse sujeito. Quando ouvimos falar de mãe morta, estamos nos referindo a uma mãe emocionalmente inacessível, muitas vezes devido a um estado depressivo intenso. A criança que depende da mãe para construir sua identidade e segurança emocional percebe essa mudança de forma muito profunda. Ela sente que perdeu a mãe, mesmo que fisicamente a mãe continue presente. Green conecta o conceito de mãe morta ao narcisismo, tanto materno quanto infantil. A mãe deprimida pode estar presa em um estado narcísico onde suas próprias necessidades obscurecem a capacidade de responder às necessidades emocionais do filho. A criança, por sua vez, pode desenvolver um narcisismo defensivo como forma de lidar com a ausência materna. Essa questão narcísica é abordada por Green em outros trechos do livro Narcisismo de Morte e Narcisismo de Vida. Nesse livro, ele explica que essa experiência pode marcar a psique da criança de forma permanente. A depressão materna cria um ambiente onde a criança não recebe os estímulos afetivos necessários para o seu desenvolvimento emocional. E isso pode gerar um vazio interno, um buraco psíquico muito difícil de preencher. Green nos apresenta um fenômeno psíquico que ocorre quando a mãe, embora viva, se torna emocionalmente inacessível para a criança. Isso pode acontecer por diversas razões: luto, depressão, outras dificuldades emocionais que afastam afetivamente a mãe do bebê. Para essa criança, a mãe não morreu fisicamente, mas se tornou um objeto psíquico inacessível, um ser sem vida emocional. Esse processo tem efeitos profundos na constituição do sujeito. Um ponto interessante a ressaltar é que vivenciar a depressão de forma consciente é mais saudável do que reprimi-la. Isso significa que não é a depressão em si que causa os maiores danos, mas sim a incapacidade de simbolizar essa experiência. Quando a mãe oscila entre momentos de presença afetiva e de total ausência emocional, a criança se vê em um dilema. Ela sente que tem uma mãe às vezes, mas em outros momentos essa mãe desaparece. Isso pode gerar sentimentos de insegurança e abandono, que muitas vezes são carregados para a vida adulta. André Green identifica duas formas principais de depressão relacionadas ao conceito de mãe morta: a depressão preta e a depressão branca. Na depressão preta, a criança sente a dor da perda, mas de forma muito intensa. Esse luto pode se transformar em melancolia, levando a uma tristeza profunda e até a estados de alucinação negativa. Nesses estados, o indivíduo sente que nada pode preencher o vazio deixado pela ausência materna. Já na depressão branca, ocorre algo ainda mais complexo.
Em vez de expressar o luto de maneira consciente, a perda da mãe fica recalcada, gerando um estado de vazio psíquico. O indivíduo pode crescer sem conseguir nomear seus sentimentos, sem conseguir sentir verdadeiramente a dor, mas carregando um sofrimento muito silencioso. É muito interessante que, segundo André Green, a depressão preta é consequência da depressão branca. Ou seja, primeiro a criança experimenta um vazio emocional profundo e depois esse vazio pode se transformar em um luto intenso, uma melancolia que muitas vezes dura a vida inteira. O autor também discute como esse quadro se manifesta na clínica psicanalítica. Pacientes que carregam essa experiência podem apresentar dificuldades em estabelecer relações genuínas, oscilando entre uma dependência afetiva intensa e um distanciamento defensivo. Há também um aspecto narcísico importante. A criança pode reagir à ausência da mãe idealizada desenvolvendo um eu grandioso, ou, pelo contrário, sentindo-se permanentemente em falta, como se algo essencial lhe tivesse sido arrancado. Outro ponto crucial abordado por Green é a relação entre a mãe morta e a depressão. Green argumenta que a internalização de uma mãe emocionalmente ausente pode predispor o indivíduo a quadros depressivos severos, pois o luto não elaborado da ausência materna se transforma em um estado permanente de melancolia. Essa tristeza não tem um objeto claramente identificado, já que a mãe, embora esteja presente fisicamente, foi perdida a nível afetivo. Entretanto, ressaltamos que o conceito de mãe morta não se aplica a todas as mães que sofrem de depressão. A gravidade do impacto na criança depende de vários fatores, como a intensidade e a duração da depressão materna. A idade da criança e a presença de outros fatores de proteção também são extremamente relevantes. Green também se aprofunda no conceito do trabalho do negativo, que é muito interessante de se citar quando se fala sobre a mãe morta. O autor também se aprofunda no conceito de objetalidade desobjetalizante, que se refere a uma forma de relação onde o objeto, no caso a mãe, está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, criando vazio e uma falta de conexão. Em alguns casos, a função paterna pode desempenhar papel importante na compensação da ausência materna, pois o pai pode oferecer à criança um suporte emocional e um modelo de identificação alternativo. O conceito de mãe morta nos mostra como a presença afetiva da mãe é essencial para a construção do psiquismo infantil. Quando essa presença se desfaz devido à depressão materna, a criança pode carregar essa ausência como um vazio interno que pode se manifestar de diferentes formas ao longo da vida. Tornando ao campo da prática clínica, compreender esse conceito é essencial para lidar com pacientes que sofrem de depressão profunda, angústia ou dificuldades relacionais. O trabalho psicanalítico visa ressignificar essa experiência, ajudando o sujeito a elaborar esse luto e a reconstruir suas relações afetivas de forma mais saudável. O principal impacto dessa vivência recai sobre a capacidade de a criança se relacionar consigo mesma e com os outros. O sujeito que internaliza uma mãe morta desenvolve um vazio psíquico, uma dificuldade em se vincular afetivamente. Ele pode crescer com sentimentos crônicos de perda, melancolia e uma tendência ao desligamento emocional. Algumas das consequências comuns incluem dificuldade em estabelecer relações afetivas saudáveis, sensação constante de vazio ou falta de sentido, busca inconsciente por substitutos maternos, dificuldade em expressar e simbolizar emoções. Além disso, a psicanálise sugere que essas marcas emocionais podem ser passadas de geração em geração, criando padrões de relação afetiva marcado por afastamento e dificuldade de conexão emocional. Por isso, na clínica, os analisandos que sofreram com a mãe morta podem apresentar sintomas como depressão crônica, vazio existencial,
dificuldade de relacionamento e comportamento autodestrutivo. O trabalho do psicanalista é ajudar o paciente a elaborar a experiência traumática, a reconstruir o senso de self e a desenvolver a capacidade de estabelecer relações afetivas saudáveis. Refletir sobre esse tema nos ajuda a compreender a importância das relações emocionais na primeira infância e como elas moldam quem somos. Além disso, reforça a necessidade de oferecer apoio a mães que enfrentam a depressão, pois o impacto desse estado vai muito além do indivíduo, já que pode ser intergeracional. Nos próximos episódios, nós nos aprofundaremos mais nesse conceito de mãe morta, nos conceitos de pulsão de vida, pulsão de morte, de trauma por ausência, defesas psíquicas, entre outros assuntos bem pertinentes à clínica psicanalítica atual. Tchau, tchau!